Ele imaginou planetarianos cujos corpos como um todo, e cada parte. De modo geral, Huygens achava que o meio ambiente e os habitantes de outros planetas eram como os da Terra no século XVII. Ele imaginou planetarianos cujos corpos como um todo, e cada parte deles eram distintos e diferentes dos nossos. É uma opinião muito ridícula. A de que é impossível que uma alma racional possa habitar um corpo como, ou outra forma que não a dos nossos corpos. Você pode ser inteligente, dizia, mesmo se seu aspecto for peculiar. Mas continuava argumentando que o aspecto deles não seria muito peculiar. Que deviam ter mãos e pés e andar eretos, deviam ter escrita e geometria, e que Júpiter tinha seus 4 satélites galileanos para prover ajuda navigacional aos marinheiros nos oceanos jovianos. E Huygens foi, é claro, um cidadão de sua época. Quem de nós não o é? Ele afirmava que a ciência era sua religião, e depois alegava que os planetas deviam ser habitados porque, do contrário, Deus teria feito os planetas para nada. Como viveu antes de Darwin, suas especulações sobre vida extraterrestre carecem de uma perspectiva evolucionária. Mas foi capaz de desenvolver, com base em observações, algo parecido com a perspectiva cósmica moderna. Que esquema maravilhoso e espantoso temos aqui da magnífica vastidão do universo. Tantos sóis, tantas terras. E cada uma delas estocada de tantas plantas, árvores e animais, adornada de tantos mares e montanhas. E como tem de aumentar nosso assombro e nossa admiração quando consideramos a distância prodigiosa e a multiplicidade das estrelas. As espaçonaves Voyager são descendentes lineares daquelas viagens de exploração dos voleiros, e da tradição científica e especulativa de Christian Huygens. As Voyager são caravelas direcionadas às estrelas, explorando no caminho esses mundos que Huygens conhecia e tanto amava. Uma das principais mercadorias trazidas dessas viagens de séculos atrás foram histórias de viajantes. 9 histórias sobre países alienígenas e criaturas exóticas que espicaçaram nossa percepção de maravilhas e estimularam explorações futuras. Havia relatos de montanhas que chegavam até o céu de dragões e monstros marinhos de talheres de uso diário feitos de ouro de um animal que tinha um braço como nariz. De pessoas que achavam os litígios doutrinários entre protestantes, católicos, judeus e muçulmanos uma bobagem de uma pedra negra que ardia de humanos sem cabeça com bocas no peito de carneiros que cresciam em árvores. Algumas dessas histórias eram verdadeiras, algumas eram mentiras. Outras tinham um fundo de verdade, mal compreendido ou exagerado pelos exploradores ou seus informantes, pelas mãos de Voltaire, digamos, ou de Jonathan Swift. Esses relatos estimularam uma nova perspectiva na sociedade europeia, impondo uma reconsideração daquele mundo insular. As modernas Voyagers também trazem histórias de um mundo estilhaçado como uma esfera de cristal, um globo onde o sol é coberto, de polo a polo, com o que parece ser uma rede de teias de aranha, luas minúsculas, com formato de batatas, um mundo com um oceano subterrâneo, uma terra que cheira a ovo podre, e tem o aspecto de uma pizza, com lagos de enxofre derretido e erupções vulcânicas que expelem fumaça direto no espaço, um planeta chamado Júpiter que faz o nosso parecer um anão tão grande que 1000 terras caberiam nele. Os satélites galileanos de Júpiter são, cada um deles, tão grandes quanto o planeta Mercúrio. Podemos medir seus tamanhos e massas e assim calcular suas densidades, que nos dirão alguma coisa sobre a composição de seu interior. Descobrimos que os 2 mais internos, Io e Europa, têm densidade alta como a de uma rocha. Os outros 2, Ganymedes e Calisto, têm densidade muito mais baixa, a meio caminho entre a da rocha e a do gelo. Porém, a mistura de gelo e rocha nessas luas externas deve conter, assim como as rochas na Terra, traços de minerais radioativos, que aquecem suas cercanias. Não existe um meio efetivo que faça esse calor, acumulado em bilhões de anos, alcançar a superfície e se perder no espaço. E a radioatividade dentro de Ganymedes e de Calisto tem portanto de derreter seu interior gelado. Podem-se prever oceanos subterrâneos de neve semi-derretida e água nessas luas, um palpite, antes mesmo de termos avistado mais de perto as superfícies desses satélites galileanos, de que podem ser muito diferentes um do outro. Quando olhamos mais de perto, pelos olhos da Voyager, essa previsão se confirma. Eles não se parecem entre si, são diferentes de quaisquer mundos que já tínhamos visto. A espaçonave Voyager 2 nunca retornará à Terra. Mas seus achados científicos, suas descobertas épicas, suas histórias de viajante retornarão. Retomese, por exemplo, o dia 9 de julho de 1979. Às 8h04 daquela manhã, horário padrão do Pacífico, as primeiras imagens de um mundo novo, chamado Europa em homenagem ao antigo, foram recebidas na Terra. Como uma imagem do sistema solar exterior chega até nós, a luz solar brilha em Europa, em sua órbita em torno de Júpiter,
e se reflete de volta para o espaço, onde parte dela atinge os fósforos das câmeras de TV da Voyager, gerando uma imagem. A imagem é lida pelos computadores da nave, irradiadas através da imensa distância de 500 milhões de quilômetros até um radiotelescópio, uma estação baseada na Terra. Existe um na Espanha, um no deserto de Mojave, no sul da Califórnia, e um na Austrália. Naquela manhã de julho de 1979, era o da Austrália que estava apontado para Júpiter e Europa. Ele passa então a informação via satélite de comunicações em órbita da Terra para o sul da Califórnia, onde ela é transmitida por um conjunto de torres de retransmissão para um computador no laboratório de propulsão a jato. É onde é processada. Essa imagem é como a de uma telefoto de jornal, composta talvez por 1 milhão de pontos individuais, cada um com um tom diferente de cinza, tão pequenos e juntos um do outro que à distância não são visíveis como pontos separados. Vemos apenas seu efeito cumulativo. A informação da espaçonave especifica quão claro ou escuro deve ser cada um desses pontos. Depois do processamento, os pontos são gravados num disco magnético, parecido com um disco fonográfico. Algo como 18.000 fotografias do sistema de Júpiter tiradas pela Voyager 1 estão armazenadas nesses discos magnéticos. E um número equivalente da Voyager 2. Por fim, o produto desse notável conjunto de conexões e transmissões é um pequeno pedaço de papel brilhante, nesse caso mostrando as maravilhas de Europa registradas, processadas e examinadas pela primeira vez na história humana, em 9 de julho de 1979. O que vemos nessas fotos é espantoso. A Voyager 1 obteve imagens excelentes dos outros 3 satélites galileanos de voo Júpiter, mas não de Europa. Foi deixada a Voyager 2 a obtenção de suas primeiras imagens em close-up, nas quais vemos coisas que só têm uns poucos quilômetros de diâmetro. À primeira vista, o lugar se parece com nada mais do que a rede de canais que Percival Lowell imaginou haver em Marte. E isso, sabemos da exploração feita por veículo espacial, não existe todo. Em Europa vemos uma assombrosa e intricada rede de linhas retas e curvas que se intersectam. Serão cordilheiras, isto é, elevações. Serão calhas, isto é, depressões. De que são feitas serão parte de um sistema tectônico global, produzidas talvez por fraturas de um planeta que se expande ou contrai. Será que tem relação com as placas tectônicas da Terra? Que luz projetam quanto ao que existe em outros satélites do sistema joviano no momento da descoberta? A alardeada tecnologia tinha produzido algo espantoso. Mas cabia a outro dispositivo, o cérebro humano, interpretar o que era isso. Europa se revelou tão liso quanto uma bola de bilhar, apesar da rede de linhas. A ausência de crateras de impacto pode se dever ao aquecimento e ao fluir da superfície de gelo após o impacto. As linhas são sulcos, ou rachaduras, sendo sua origem ainda debatida muito tempo depois da missão. Se as missões da Voyager 1 e da Voyager 2 fossem tripuladas, o capitão manteria um diário de bordo. E os diários registrando a combinação dos eventos de ambas as espaçonaves deveriam conter algo assim. Depois de muita preocupação com provisões e instrumentos que pareciam estar funcionando mal, subimos de Cabo Canaveral para nossa longa jornada aos planetas e às estrelas. Problema: no posicionamento da lança que suporta a plataforma de varredura dia 1 científica. Se o problema não for resolvido, perderemos a maior parte de nossas fotos e outros dados científicos. Olhamos para trás e tiramos as primeiras fotografias jamais obtidas da Terra e da Lua como mundos que convivem em paz. Um belo par. Motores acionados a contento para uma correção de trajetória a meio percurso. N dia 2, dia 13, dia 150, dia 170, dia 185. Dia 207. Dia 215. Dia 295. Dia 475. Dia 570. Dia 615. Apenas um vasto oceano de gás denso e nuvens, a flutuar um mundo sem superfície. Tudo o que vemos em Júpiter está flutuando no céu. O clima em Júpiter continua sendo espetacular. Esse mundo tão pesado faz um giro completo em torno de seu eixo em menos de 10 horas. Seus movimentos atmosféricos são conduzidos por essa rotação rápida, pela luz solar e pelo calor que borbulha e jorra de seu interior. Dia 640. Os padrões das nuvens são nítidos e esplendorosos. Lembram um pouco o quadro Noite Estrelada, de Van Gogh, ou obras de William Blake ou Edvard Munch. Mas só um pouco. E nenhum artista jamais pintou isso porque nenhum jamais deixou nosso planeta. Nenhum pintor preso à Terra jamais imaginou um mundo tão estranho e encantador. Observamos de perto os cinturões multicoloridos e as faixas de Júpiter. As faixas brancas são tidas como nuvens em grande altitude, talvez cristais de amônia. Os cinturões de cor amarronzada, lugares mais profundos e mais quentes onde há. Dia 630. Tarefas caseiras de rotina.
Foram alguns meses sem eventos significativos. Calibração bem-sucedida de imagens tomadas de Júpiter. E problema na lança do suporte resolvido, mas falha no principal radiotransmissor. Passamos para o transmissor reserva. Se falhar, ninguém na Terra nos ouvirá de novo. Cruzamos a órbita de Marte. O próprio planeta está agora do outro lado do Sol. Entramos no cinturão de asteroides. Muitos deles são grandes, rochedos que rolam por aqui, os bancos de areia e recifes do espaço. A maioria não está mapeada. Imagens foram enviadas. Esperamos que não haja colisão. Saímos com segurança do principal cinturão de asteroides, felizes por termos sobrevivido. O Júpiter está ficando proeminente no céu. Podemos agora divisar nele detalhes que os maiores telescópios na Terra jamais obtiveram. Os colossais sistemas climáticos e as nuvens mutantes de Júpiter, girando no espaço à nossa frente, nos hipnotizam. O planeta é imenso. Tem 2 vezes mais massa do que todos os outros planetas somados. Não há montanhas, vales, vulcões, rios, não há fronteiras entre o Sol e o ar. A atmosfera está afundando. Os lugares azuis são, ao que parece, buracos profundos nas nuvens superpostas, através dos quais se avista o céu claro. Não sabemos a razão para a cor vermelho amarronzada de Júpiter. Talvez seja devido à química do fósforo ou do enxofre. Talvez por causa das complexas moléculas orgânicas de cores brilhantes produzidas quando a luz ultravioleta do Sol quebra o metano. A amônia e a água na atmosfera joviana, e os fragmentos moleculares se recombinam. Nesse caso, as cores de Júpiter nos falam de eventos químicos que 4 bilhões de anos atrás, lá na Terra, levaram à origem da vida. Dia, a Grande Mancha Vermelha. Uma grande coluna de gás, erguendo-se bem 647 alto, acima das nuvens adjacentes, tão grande que poderia conter meia dúzia de terras. Talvez seja vermelha, porque está tornando visíveis as complexas moléculas produzidas ou concentradas a grande profundidade. Pode ser um grande sistema tempestade com 1 milhão de anos de idade. Dia 650 encontro. Um dia de maravilhas. Conseguimos contornar os traiçoeiros cinturões de radiação de Júpiter com apenas um instrumento, o fotopolarímetro, que se danificou. Conseguimos atravessar o plano do anel sem sofrer colisões com as partículas e as rochas dos recém-descobertos anéis de Júpiter. Imagens esplêndidas de Amalteia. Um mundo minúsculo vermelho, oblongo, que vive bem no interior do cinturão de radiação do multicolorido Io das marcas lineares em Europa, os padrões em teia de aranha de Ganimedes. A grande bacia de anéis múltiplos em Calisto. Rodeamos Calisto. E passamos pela órbita de Júpiter 13, a mais exterior das luas conhecidas do planeta. Estamos saindo daqui. Nossos detectores de partículas e de campo nos indicam que deixamos de os cinturões de radiação jovianos. A gravidade do planeta aumentou 602 nossa velocidade. Enfim, estamos livres de Júpiter e navegamos de novo no mar do espaço. Perda do trancamento com o ponto fixo de referência da nave na estrela Canopus, que é na dia 874, tradição das constelações, o leme de um veleiro. É nosso leme também, essencial para a orientação da nave na escuridão do espaço, para que achemos nosso rumo através dessa região inexplorada do oceano cósmico. Refeito nosso trancamento com Canopus. Parece que os sensores ópticos confundiram Alfa e Beta de Centauro com Canopus. Próximo porto de chamada. Daqui a 2 anos o sistema de Saturno. De todas as histórias de viajantes trazidas pela Voyager, as minhas favoritas dizem respeito às descobertas feitas no mais interior dos satélites galileanos, Io. Antes da Voyager, sabíamos que havia algo de estranho com Io. Podíamos discernir poucas características em sua superfície, mas sabíamos que era vermelho, extremamente vermelho, mais vermelho do que Marte. Talvez o objeto mais vermelho no sistema solar. No decorrer de anos algo parecia estar mudando nele, na luz infravermelha e talvez nas propriedades de reflexão do radar. Sabíamos também que, circundando parcialmente Júpiter na posição orbital de Io, havia, no formato de uma rosquinha, um grande tubo de átomos de enxofre, sódio e potássio, talvez material perdido por Io. Quando a Voyager se aproximou dessa lua gigantesca, deparamos com uma estranha superfície multicolorida diferente de qualquer outra no sistema solar. A Io está perto do cinturão de asteroides. Em sua história deve ter sido atingido sem cessar por rochas cadentes. Mas não havia nenhuma à vista. De acordo com isso, deveria ter havido em Io um processo muitíssimo eficiente de apagar ou preencher as crateras. O processo poderia não ser atmosférico, já que a maior parte da atmosfera de Io escapara para o espaço, devido à sua baixa gravidade. Não poderia haver água corrente, a superfície de Io é fria demais. Havia alguns lugares que pareciam ser os cumes de vulcões.
mas era difícil ter certeza quanto a isso. Anne Linda Morabito, membro da equipe de navegação da Voyager, responsável por manter a espaçonave em sua trajetória exata, estava, como parte de sua rotina, instruindo um computador a ampliar uma imagem do perímetro de Io, para ressaltar as estrelas atrás dele. Para seu espanto, viu uma coluna de fumaça branca destacando-se da escuridão da superfície do satélite, e logo determinou que essa coluna estava na posição exata de um dos suspeitos vulcões. A Voyager tinha descoberto o primeiro vulcão ativo além dos que existem na Terra. Hoje sabemos de 9 grandes vulcões que expelam gases e detritos, e de centenas, talvez milhares de vulcões extintos em Io. Os detritos, rolando e fluindo pelas encostas das montanhas vulcânicas, ou em grandes jatos em arco sobre a paisagem policrômica, seriam mais que suficientes para cobrir as crateras de impacto. Estamos olhando para um panorama planetário recente, uma superfície que acabou de eclodir. Isso deixaria Galileu e Huygens maravilhados. Os vulcões de Io foram previstos, antes de serem descobertos, por Stanton Peele e seus colaboradores, que calcularam as marés que se elevariam no sólido interior de Io pelos efeitos combinados da atração de uma lua próxima, em Europa, e de Júpiter. Descobriram que as rochas dentro de Io deviam ter se derretido, não pela radioatividade, mas por esse efeito de maré que grande parte do interior do satélite devia ser líquida. Agora parece ser provável que os vulcões de Io estejam dando vazão a um oceano subterrâneo de enxofre líquido derretido e concentrado junto à superfície. Quando o enxofre sólido é aquecido a um pouco mais que o ponto de ebulição normal da água, cerca de 115 graus Celsius, ele derrete e muda de cor. Quanto mais elevada a temperatura, mais profunda é a cor. Se o enxofre derretido for resfriado rápido, ele mantém a cor. O padrão de cores que vemos em Io se parece muito com o que seria de esperar se rios e torrentes e lençóis de enxofre derretido estivessem se derramando das bocas dos vulcões enxofre negro mais quente, perto do cume do vulcão vermelho e laranja, nas regiões próximas, inclusive nos rios e grandes planícies cobertas de enxofre amarelo a uma distância maior. A superfície de Io está mudando numa escala de tempo de meses. Mapas terão de ser feitos com regularidade, como nos relatórios climáticos na Terra. Os futuros exploradores de Io terão de estudá-los com calma e discernimento. A Voyager descobriu que a atmosfera muito rarefeita e tênue de Io é composta sobretudo por dióxido de enxofre. Mas essa atmosfera rarefeita pode ser útil, por ter espessura suficiente para proteger a superfície das partículas intensamente carregadas do cinturão de radiação de Júpiter, no qual Io está inserido. À noite a temperatura cai tanto que o dióxido de enxofre se condensa numa espécie de geada branca. As partículas carregadas podem então queimar a superfície, e talvez fosse sensato passar as noites um pouco abaixo dela. As grandes colunas de fumaça vulcânica de Io chegam a tal altura que ficam próximas de injetar seus átomos direto no espaço que circunda Júpiter. Os vulcões são a provável fonte do grande anel em forma de rosca feito de átomos que circunda Júpiter na posição da órbita de Io. Esses átomos, que vão gradualmente, em movimentos de espiral, em direção a Júpiter, envolvem a lua interior Amalteia, e podem ser responsáveis por sua cor avermelhada. É até possível que material expelido de Io em forma de gás contribua, depois de muitas colisões e condensações, para o sistema de anéis de Júpiter. Uma substancial presença humana no próprio Júpiter é muito mais difícil de imaginar, embora eu ache que cidades dentro de grandes balões que flutuam na atmosfera seja uma possibilidade tecnológica num futuro distante. Visto dos lados mais próximos à ilha de Io ou de Europa, esse imenso e variável mundo preenche grande parte do céu, pendurado lá em cima, nunca nascendo ou se pondo. Porque quase todo satélite no sistema solar mantém sempre a mesma face voltada para seu planeta, como a Lua faz com a Terra. Júpiter será uma fonte de continuada provocação e excitação para os futuros exploradores humanos das luas jovianas. À medida que o sistema solar se condensava de gás e poeira, Júpiter adquiria a maior parte da matéria que não era ejetada no espaço interestelar e que não ia formar o Sol. Se Júpiter tivesse uma massa dezenas de vezes maior, a matéria em seu interior teria passado por reações termonucleares, e ele teria começado a brilhar com sua própria luz. O maior planeta é uma estrela que não vingou. Mesmo assim, suas temperaturas interiores são tão altas que desprendem o dobro da quantidade de energia que ele recebe do Sol. Considerando a parte infravermelha do espectro, poderia ser correto considerar Júpiter uma estrela. Se tornasse uma estrela com luz visível, habitaríamos hoje um sistema binário, ou de estrelas duplas, com 2 sóis em nosso céu. E as noites seriam mais raras, o que é comum, creio, em incontáveis sistemas solares por toda a Via Láctea. Sem dúvida iríamos achar tais circunstâncias naturais e aprazíveis. Muito abaixo das nuvens de Júpiter,
O peso das camadas superpostas da atmosfera produz pressões muito mais altas do que qualquer uma na Terra. Pressões tão grandes que os elétrons são atirados para fora dos átomos de hidrogênio, produzindo uma substância extraordinária, o hidrogênio metálico líquido, estado físico que nunca se atinge na Terra. Há alguma esperança de que o hidrogênio metálico em temperaturas moderadas seja um supercondutor. Se pudesse ser fabricado aqui, faria uma revolução na eletrônica. No interior do planeta, onde as pressões são cerca de 3 milhões de vezes maiores do que a pressão atmosférica na superfície da Terra, não existe quase nada além de um oceano escuro e esguinchante de hidrogênio metálico. Mas bem no centro de Júpiter pode haver um caroço de rocha e ferro, um mundo parecido com a Terra dentro de um torno de pressão, oculto para sempre no centro do maior dos planetas. As correntes elétricas no interior de metal líquido podem ser a fonte do enorme campo magnético do planeta, o maior no sistema solar, e do cinturão de elétrons e prótons cativos a ele associado. Essas partículas carregadas são ejetadas do Sol no vento solar, e capturadas e aceleradas pelo campo magnético de Júpiter. Grandes quantidades delas estão presas muito acima das nuvens, condenadas a ir e vir de polo a polo até encontrarem por acaso alguma molécula atmosférica em grande altitude e serem removidas do cinturão de radiação. Há uma vez, numa órbita tão próxima de Júpiter que passa sulcando pelo meio dessa intensa radiação, criando cascatas de partículas carregadas, que por sua vez geram violentas irrupções de energia em comprimento de onda de rádio. Podem também influenciar processos eruptivos na superfície do satélite. Computando a posição de Io, é possível predizer irrupções de rádio de Júpiter com confiabilidade maior do que as das previsões de tempo na Terra. O fato de Júpiter ser uma fonte de emissão de rádio foi descoberto por acaso na década de 1950, início da época da radioastronomia. Dois jovens americanos, Bernard Burke e Kenneth Franklin, estavam examinando o céu com um radiotelescópio recém-construído muito sensível para aquela época. Buscavam um background de rádio cósmico, isto é, fontes de rádio situadas muito além de nosso sistema solar. Para sua surpresa, encontraram uma fonte intensa, não referida antes, que não parecia corresponder a nenhuma estrela, nebulosa ou galáxia proeminente. Além disso, movia-se gradualmente em relação a estrelas longínquas, muito mais rápido do que seria capaz qualquer objeto remoto. 10. Não tendo encontrado uma explicação provável para tudo isso em suas cartas do distante cosmos, eles um dia saíram do observatório e olharam para cima, para o céu a olho nu, para ver se estava acontecendo lá algo interessante. Perplexos, notaram um objeto de brilho excepcional no lugar certo, que de imediato identificaram como o planeta Júpiter. Essa descoberta acidental é, aliás, bem típica na história da ciência. Toda noite, antes do encontro da Voyager 1 com Júpiter, eu podia ver o planeta gigante cintilando no céu, uma visão com a qual nossos ancestrais tinham se encantado e admirado durante 1 milhão de anos. E na noite do encontro, a caminho para estudar os dados da Voyager que chegavam no laboratório de propulsão a jato, pensei que Júpiter nunca mais seria o mesmo, nunca mais apenas um ponto de luz no céu noturno. E seria agora, para sempre, um lugar a ser explorado e conhecido. É Júpiter, e suas luas são uma espécie de miniatura do sistema solar e de mundos primorosos que tem muito a nos ensinar. Em sua composição e em muitos outros aspectos, Saturno é similar a Júpiter, conquanto menor. Fazendo uma rotação completa a cada 10 horas, exibe uma faixa equatorial colorida, que é, contudo, não tão proeminente quanto a de Júpiter. Tem um campo magnético e um cinturão de radiação mais fracos que os de Júpiter, e um conjunto mais espetacular de anéis circundando o planeta. É também circundado por uma dúzia ou mais de satélites. A mais interessante das luas de Saturno parece ser Titã, a maior lua do sistema solar e a única com uma atmosfera substancial. Antes do encontro da Voyager 1 com Titã em novembro de 1980, nossa informação sobre ele era escassa e sedutora. O único gás conhecido cuja presença é inequívoca era o metano, CH4, descoberto por G.P. Kuiper. A luz ultravioleta do Sol transforma o metano em moléculas de hidrocarbonetos mais complexas e em gás de hidrogênio. Os hidrocarbonetos permanecem em Titã, cobrindo sua superfície com uma borra orgânica de alcatrão amarronzada, um tanto parecida com a produzida em experimentos sobre a origem da vida na Terra. O leve gás de hidrogênio, devido à baixa gravidade de Titã, escapa com rapidez para o espaço num violento processo chamado blow-off que carrega o metano e com ele, outros componentes da atmosfera. Mas Titã tem uma pressão atmosférica pelo menos tão grande quanto a de Marte. Não parece estar havendo blow-off. Talvez haja algum importante e ainda não descoberto constituinte atmosférico nitrogênio, por exemplo, que mantém alto o peso molecular médio da atmosfera e impede o blow-off. Ou talvez haja blow-off, mas com os gases que são perdidos para o espaço sendo substituídos por outros expelidos do interior do satélite.
A densidade da massa de Titã é tão baixa que deve haver um vasto suprimento de água e de outros gelos, talvez incluindo o metano, que em quantidades desconhecidas, estão sendo liberados para a superfície pelo aquecimento interno. Quando examinamos Titã ao telescópio, vemos um disco avermelhado quase imperceptível. Alguns observadores têm relatado a presença de nuvens brancas variáveis por cima desse disco. O mais provável é que sejam nuvens de cristais de metano. Mas qual seria a causa da cor avermelhada? A maioria dos que estudam Titã concordam que moléculas orgânicas complexas seriam a explicação mais plausível. A temperatura da superfície e a espessura da atmosfera ainda estão em discussão. Tem havido alguns indícios de um aumento da temperatura da superfície devido a um efeito estufa atmosférico. Com abundantes moléculas orgânicas em sua superfície e em sua atmosfera, Titã é um notável e singular habitante do Sistema Solar. A história de nossas viagens de descoberta no passado sugere que a Voyager e outras espaçonaves em missões de reconhecimento revolucionarão nosso conhecimento desse lugar. Por uma brecha nas nuvens de Titã podes avistar Saturno e seus anéis. Sua pálida cor amarelada é difusa pela atmosfera interveniente. Como o sistema de Saturno fica a uma distância do Sol 10 vezes maior que a da Terra, a luz solar em Titã tem apenas da intensidade com a qual estamos acostumados, e as temperaturas devem estar muito abaixo do ponto de congelamento da água, mesmo com um considerável efeito estufa. Mas tendo abundante matéria orgânica, luz solar e talvez pontos vulcânicos quentes, a possibilidade de haver vida em Titã 11 não pode ser descartada. Nesse meio ambiente